E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao conversar com um homem que havia passado por uma experiência de quase morte. Ele era um crente em Cristo e também um empresário muito próspero e bem-sucedido. Ele disse algo que realmente me impressionou. Ele afirmou que estar a minutos da morte, estar a menos de 10 minutos da morte, fez com que ele entendesse verdadeiramente o versículo Gálatas, capítulo 6, versículo 14, e porque a única coisa que Paulo se gabava era a cruz de Cristo. Esse cavalheiro afirmou que durante aqueles momentos de teste, quando ele não sabia se viveria ou morreria, tudo o que tinha para se segurar era a cruz de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E isso é verdade para todos nós. Priorizamos muitas coisas, mas quando confrontados com a eternidade, a única coisa que importará é a cruz de Cristo. A única coisa que importará é o Senhor Jesus Cristo. Na situação desse homem, a reunião de negócios que ele havia agendado para a próxima semana se tornou insignificante. Tornou-se um pensamento distante e completo para ele. E podemos aprender muito com essa situação. As coisas que priorizamos nesta vida não significam nada quando confrontados com a eternidade. Esse homem não pensou em ganhar dinheiro, nem pensou em seu time de futebol favorito. Não. Tudo o que importava para ele naquele momento era a cruz de Cristo. Seu trabalho se tornou insignificante, sua casa que ele comprou e da qual estava muito orgulhoso se tornou insignificante. Seu plano de aposentadoria se tornou insignificante. A verdade é que a morte chega para todos nós, um por um, e no dia em que chegar, todas as coisas que priorizamos acima da cruz de Cristo se tornarão insignificantes. E você sabe disso porque sua consciência diz que isso é verdade. E, no entanto, você não prioriza Deus. O que acontece quando morremos? Existe algo chamado purgatório? Apenas dormimos até a ressurreição? Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há purgatório na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que após a morte há um julgamento. E uma vez que uma pessoa sabe que haverá um julgamento, ela não pode mais viver da mesma maneira. Uma vez que você sabe que sua vida será revisada por um Deus eterno e santo, você não pode mais viver da mesma maneira. Uma vez que você sabe que até as palavras que você profere serão analisadas, examinadas e revisadas, você não pode mais viver da mesma maneira. O julgamento está chegando. Está chegando, e nesse julgamento há uma coisa que separa o destino eterno das pessoas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mais uma vez, essa palavra cruz aparece. A cruz separa toda a humanidade. Primeiro ela apareceu em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, como sendo a única coisa de que o apóstolo podia se gabar. E agora essa palavra, a cruz, apareceu novamente, pois há uma linha divisória entre aqueles que estão perecendo e aqueles que estão sendo salvos. A cruz de Cristo é o motivo pelo qual nossos pecados foram perdoados. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo começa com a declaração longe de mim, que literalmente significa que isso nunca aconteça, eu me gabar de qualquer coisa além de Cristo.
O que Paulo está nos dizendo aqui é para olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para o autor e consumador de nossa fé. Infelizmente, há muitas coisas neste mundo nas quais querem que você olhe, exceto a cruz. Este mundo quer que você olhe para si mesmo e para a sua bondade. E a religião quer que você olhe para a sua justiça. Permita-me focar em duas coisas. Primeiro, o mundo quer que você olhe para si mesmo e para a sua bondade. O mundo em que vivemos quer que você se orgulhe de ser uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Pago minhas contas, apoio minha comunidade, cuido da minha família, obedeço às leis, sou simpático, sou gentil, sou amoroso, sou realmente uma boa pessoa. É assim que a maioria do mundo e dos incrédulos se vê como boas pessoas. Eles não se veem como pecadores que estão indo para o inferno. Eles só consideram como pecadores aqueles que mataram alguém ou cometeram um roubo. É por isso que muitos incrédulos têm um problema com a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho aponta o dedo para você, para mim, e diz a cada um de nós que somos todos pecadores. Não são apenas os criminosos que são pecadores. Não são apenas aqueles que cometeram algum crime hediondo que são pecadores. Cada um de nós é pecador e ofendeu a um Deus santo. A verdade é que as pessoas não gostam de ouvir isso sobre si mesmas. Eu não sou um pecador, sou uma boa pessoa. É por isso que a mensagem do Evangelho ofende as pessoas, porque a mensagem do Evangelho é direta e muito franca, e nos diz diretamente que somos pecadores. No entanto, este mundo quer que você olhe para si mesmo e para a sua própria bondade, e eles acreditam na mentira do diabo de que você não precisa da mensagem da cruz. Portanto, a mensagem da cruz é loucura para eles. 2. As pessoas olham para a sua própria justiça. Infelizmente, há frequentadores de igrejas que ficarão surpresos no dia do julgamento porque estão se concentrando e se gabando de si mesmos em vez da mensagem da cruz. Eles se consideram tão santos aos seus próprios olhos que merecem ir para o céu. Eles se consideram tão santos aos seus próprios olhos que o céu não é o céu sem eles. Eles se consideram tão santos aos seus próprios olhos que começam a se gabar a Deus sobre o quão bons são. Religião, eles não são seguidores de Cristo, mas sim seguidores da religião. Eles não são filhos de Deus, mas sim filhos da religião. Permita-me dizer isso mais uma vez. Eles são tão santos aos seus próprios olhos que começam a se gabar a Deus sobre o quão bons são. Isso não lembra a você a parábola do fariseu e do publicano? Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. E ele disse esta parábola a certos que confiavam em si mesmos que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu ficou em pé e orou assim consigo mesmo: Deus, agradeço-te que não sou como os outros homens, que são extorsionários, injustos, adúlteros, ou mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. E o publicano, ficando de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, em vez do outro, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você vê que esse fariseu se exaltou? Ele teve a audácia de se gabar para Deus sobre si mesmo. Mas note que Paulo disse que a única coisa da qual posso me gabar é de Cristo. No entanto, esse fariseu, em todo o seu orgulho e autoimportância, deu uma palestra a Deus sobre o quão bom ele é. Você consegue imaginar entrar na presença do Senhor e se gabar de quão bom você é? Lembra do que eu disse anteriormente. Infelizmente, há muitas coisas neste mundo nas quais querem que você olhe, exceto a cruz. 1. Este mundo quer que você olhe para si mesmo e para a sua bondade.
2. E a religião quer que você olhe para a sua justiça. No entanto, o profeta aqui nos diz: Deus nos livre de nos gabarmos de qualquer outra coisa. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Dentro das cartas aos Gálatas, Jesus Cristo é mencionado mais de 40 vezes, o que significa que 1/3 dos versículos contém alguma referência a ele. Isso aqui é a vida cristã, e o apóstolo nos revela isso. A pessoa de Jesus Cristo cativou Paulo, e foi Cristo que fez a cruz gloriosa para ele. Foi quem Cristo é e o que ele fez por nós que tornou a cruz gloriosa para Paulo. Quem é Cristo e o que ele fez por nós? Cristo, o Filho unigênito de Deus, e o que ele fez foi viver uma vida perfeita e tornar-se a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu a morte de todas as mortes pelos nossos pecados. Faça hoje um compromisso para não ser como o mundo e se gabar de sua própria bondade. Faça hoje um compromisso para não ser como uma pessoa religiosa e se gabar de sua própria justiça. Mas faça hoje um compromisso para ser um filho de Deus que se gaba da cruz de Cristo, voltando ao homem sobre o qual falei no início. Quando a morte bateu à sua porta e quando ele estava a apenas minutos de julgamento, tudo o que ele podia se segurar era em Jesus Cristo e na cruz de Cristo. Esta é uma mensagem séria, esta é uma mensagem humilde. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É um compromisso que todos os homens e mulheres devem cumprir. Quem marca o compromisso? Deus é quem marca o compromisso. E você e eu não sabemos quando será o seu compromisso ou o meu compromisso. Mas uma coisa é certa, o compromisso está chegando. Deus marcou um compromisso para cada homem e mulher, um compromisso para cada menino e menina, e o compromisso se chama morte. E quando esse compromisso chegar, o que realmente importará? Do que uma pessoa se gabará? No que você está se gabando? Você está se gabando de quão boa e maravilhosa é a sua vida na terra. Você está se gabando de quão bom e santo você é. Você está se gabando de posses materiais. A dura e fria verdade que você não ouvirá na maioria dos púlpitos em nossa nação é que a única coisa que importa e que importará para você quando estiver prestes a entrar na eternidade é a cruz de Cristo. Agarre-se a Jesus enquanto ele se agarra a você. Tudo o que importará nos minutos que antecedem a entrada na eternidade é o nome de Jesus, o doce nome de Jesus. Ele é o único caminho para o Pai. Ele é o único caminho para o reino de Deus. Ele é o único. A única verdadeira base para nosso orgulho e esperança não deve ser nossa bondade ou justiça pessoal, mas sim a cruz de Cristo. Diante do inevitável encontro com a eternidade, é crucial lembrar que somente a fé em Jesus Cristo nos prepara para o julgamento vindouro. Hoje, quero fazer um convite a você. Aceite Cristo como seu Salvador e Senhor, entregue sua vida a Ele e confie na obra redentora realizada naquela cruz. Abrace a única esperança que perdurará além desta vida e alcance a eternidade ao lado de nosso Salvador. Que a cruz de Cristo seja a âncora da sua alma e o fundamento da sua esperança.